Nesses casos misteriosos de pessoas desaparecidas, imagens de câmeras de segurança fornecem algumas das únicas pistas que podem ajudar a trazer a pessoa desaparecida de volta para casa. Desaparecido há meses ou anos, cada pessoa tem entes queridos esperando seu retorno. Número 10. Alguns dos casos mais estranhos de pessoas desaparecidas nos tempos modernos são aqueles em que alguém aparentemente conseguiu evitar todas as câmeras de segurança antes de sumir no ar. Isso pode ter sido o que aconteceu com o desaparecido Mark Canson. Um breve avistamento pode indicar o que ocorreu com ele. Mark tinha 53 anos quando desapareceu sem deixar rastros em 31 de janeiro de 2025. Um ano após seu desaparecimento, quando a polícia pediu novas informações, quase nada de novo surgiu sobre o que teria ocorrido com ele. Poucos detalhes do caso de Mark foram divulgados e não está claro se se sabe muito mais sobre as circunstâncias do desaparecimento dele. Ele foi visto pela última vez caminhando perto da casa dos pais, no subúrbio de Glencombe Tower, em Cardiff, entre 20h45 e 22 e Shawabukia. Não se sabe ao certo quem viu Mark, assim como as condições em que ele estava no momento do desaparecimento. O relato mais preciso do último avistamento indicava que ele estava na Captain's Walk, seguindo para a Bronson Crescent. Isso teria levado Mark a atravessar um gramado com uma trilha para pedestres. As duas áreas são residenciais, o que reduz as imagens de câmeras de segurança disponíveis para a polícia. Após o sumiço de Mark, a polícia analisou todas as imagens de câmeras de segurança disponíveis na região. Também foram feitas buscas terrestres, concentrando-se nos locais onde Mark foi visto por último, além da área gramada e de pequenos trechos arborizados próximos, que poderiam ter escondido uma pessoa caso ela tivesse se metido em apuros. Mas nada de Mark ou seus pertences foi achado. A polícia pediu informações sobre possíveis avistamentos. Houve vários relatos, mas nenhum foi confirmado como sendo o homem desaparecido. Angela, esposa de Mark, uniu-se à polícia no pedido de informações. Durante a investigação, a polícia mostrou a ela possíveis imagens de câmeras de segurança. Só uma não pôde ser descartada. Ela mostrava um homem andando à noite em frente a um posto texaco. O homem foi visto de longe, de costas para a câmera. As roupas escuras dificultam a identificação, e nem a polícia, nem Angela puderam confirmar se era Mark. O avistamento foi em 2 de fevereiro, dias após Mark ser visto pela última vez em St. Mellons, outra área de Cardiff. Se esse fosse Mark, o avistamento só levanta mais perguntas sobre onde ele esteve nos dias seguintes e como conseguiu evitar ser visto pelas câmeras. Mais importante é a questão de para onde Mark foi depois de sair do campo de visão da câmera. No apelo pelo aniversário do caso, não citaram as imagens das câmeras de segurança. A família de Mark afirma que ele levava uma vida normal e não vê motivo para ele querer desaparecer. Ele mede 1,70 metros e foi visto por último usando agasalho azul acinzentado com capuz e tênis, puma brancos com detalhes verdes. Qualquer pessoa com informações sobre o caso deve entrar em contato com a Polícia do Sul do país de Gales pelo site South Wales Police UK ou pelo telefone 111 mencionando o número de referência 2.500.000.000, 33.949. Número 9. Quando Peter Edwards saiu de casa em Scone, na Escócia, sua família lhe esperava que ele voltasse em poucas horas. Mas, quase 10 anos depois, para onde exatamente Peter foi naquele dia ainda é um mistério. Peter era um membro conhecido e querido da pequena comunidade de Scone. Ele era pastor na Perth Christian Fellowship local, que ele ajudou a fundar na década de 1980. Ele trabalhava na livraria da igreja e era conhecido por ser gentil e amigável. Ele frequentemente podia ser encontrado conversando com os clientes no trabalho. Não havia problemas conhecidos em sua vida e seu desaparecimento foi completamente inesperado. Logo cedo, na manhã de 1º de novembro de 2016, Peter saiu de casa, dizendo à família que estava indo trabalhar. Mas, em vez disso, o homem de 65 anos deixou suas chaves na porta de casa e foi embora. Ele pegou o ônibus número 7 para a cidade próxima de Perth, descendo às 7h43,
perto do Hotel Lovat. Ele não entrou no hotel, mas caminhou em direção ao centro da cidade. Perth era uma área com a qual Peter estava familiarizado. Havia um café apoiado por uma igreja na cidade que ele frequentava, mas o homem não parou lá naquele dia. Ao meio-dia, ele desceu do ônibus em Aberdeen e ficou 2 horas na cidade antes de pegar o X7 das 14 horas para Stonehaven. Foi nesse ônibus que as imagens finais de CFTV do homem desaparecido foram capturadas. As imagens o mostraram sozinho, com uma bolsa pequena e um guarda-chuva. Não havia nada de incomum nas imagens, além do fato de que foi a última vez que Peter foi visto. Ele desceu do ônibus às 15h20 e aparentemente desapareceu no ar. Mas, nessa tarde de novembro na Escócia, já estaria perto do pôr do sol e seria tarde para alguém chegar a Stonehaven para um passeio de um dia. Peter estava com uma bolsa, mas não parecia ser suficiente para passar a noite. Quando Peter não voltou para casa naquela noite, sua família chamou a polícia. Foi aí que descobriram o trajeto incomum que ele fez de ônibus. Era possível viajar direto de Perth a Stonehaven, mas algo fez Peter ir para Aberdeen. Ele ficou 2 horas em Aberdeen, mas não se sabe o que fez nesse período. Também parece haver uma lacuna de algumas horas entre o momento em que Peter chegou a Perth e quando ele teria partido para chegar a Aberdeen por volta do meio-dia. A polícia usou helicópteros e cães farejadores para buscar o homem desaparecido. Os cães não conseguiram encontrar nenhum rastro no ponto de ônibus onde se sabe que Peter desceu. Segundo a família, Stonehaven não era uma região que ele conhecia bem e não havia motivos claros para ter ido até lá. Uma teoria era que ele queria abandonar sua antiga vida por algum motivo. Sua família suspeita que ele possa ter mudado essa aparência tingindo o cabelo ou raspando a barba. Talvez alguém o aguardasse em um carro em Perth, o que explicaria porque o cheiro dele nunca foi detectado. Sua família segue preocupada e espera solucionar o mistério do desaparecimento do ente querido. Peter tem cerca de 1,78 m, é magro, calvo, com cabelo ralo e barba branca. Foi visto pela última vez de calças e sapatos escuros, jaqueta preta e gorro cinza. Qualquer pessoa com informações sobre o caso pode entrar em contato com a Polícia da Escócia pelo número 101 ou com a instituição Missing People pelo número 116.000. Número 8. Damien Vernon tinha 32 anos quando sumiu sem deixar rastros, deixando filhos pequenos e uma família unida. Mais de 10 anos após o desaparecimento, a família ainda não sabe o que ocorreu com ele. Damien saiu de casa em Bridlington, na Inglaterra, em 8 de dezembro de 2014. Ele estava dirigindo o carro da namorada e ia comprar um veículo de alguém em Sheffield. Damien já conhecia o indivíduo e não havia indícios de que ele tivesse qualquer envolvimento no desaparecimento misterioso. O último avistamento confirmado do pai desaparecido foi em um banco em Bridlington. Câmeras de segurança registraram Damien às 14h15. Ele parecia relaxado e sorrindo ao conversar com o caixa. A polícia acha que ele saiu de Bridlington logo depois. Seria uma viagem simples, mas por motivo desconhecido, Damien desviou da rota principal. A polícia rastreou o trajeto dele por várias estradas A, incluindo uma parada em um posto pressão arterial na A645. Ele chegou a Wakefield, cidade a 1h30 de distância. Passar por Wakefield até Sheffield não aumentaria muito o tempo da viagem, mas Damien jamais completaria o trajeto. Ele foi para uma área residencial, parou na rua Sycamore e lá deixou o carro, sendo visto caminhando por um beco entre as casas. Quando Damian não voltou à noite, a família percebeu que algo estava errado. Ele raramente faltava a um jantar em família. A mãe dele registrou o sumiço no dia seguinte e iniciaram as buscas. Logo encontraram o Vauxhall Corsa que Damien dirigia, mas isso trouxe mais dúvidas do que respostas. O veículo foi encontrado perto do rio Calder, levantando suspeitas de que o homem desaparecido possa ter ido parar na água. Foram feitos 56 quilômetros de buscas pelo rio, mas não havia sinal de Damien nem pistas sobre seu paradeiro. Em junho do ano seguinte, a investigação foi reduzida por falta de novas pistas.
Ninguém tinha qualquer explicação para o motivo de Damien ter parado em Wakefield. Se ele queria encontrar alguém lá, essa pessoa nunca se apresentou. Segundo a polícia, não há indícios de envolvimento de terceiros no desaparecimento, mas a filha acredita que alguém tem informações que podem ajudar na investigação. No 10º aniversário do desaparecimento, a polícia divulgou imagens das câmeras do banco na esperança de encontrar novas pistas. A polícia e a família de Damien seguem pedindo informações. Damien é descrito como tendo 1,83 m de altura, porte magro e cabelo castanho claro, curto e ondulado. As roupas que ele usava ao desaparecer aparecem nas imagens das câmeras de segurança. Qualquer pessoa que tenha informações sobre este caso pode entrar em contato pelo 101 citando o registro 125 de 2 de dezembro de 2024 ou pelo Crime Stoppers no 0800 5555111. Número 7. Ao longo de alguns dias, em julho de 2011, Maria Cash, de 29 anos, fez uma jornada errática entre várias cidades da Argentina. Câmeras de segurança registraram parte de seus movimentos, mas o que ocorreu após ela sair do alcance delas pela última vez permanece um mistério. Tudo começou como uma viagem espontânea para ver uma amiga. A família a viu pela última vez em 4 de julho, quando embarcou em um ônibus de Buenos Aires para Jujuy. Ela estava com uma mala, uma mochila e 700 pesos. Em vez de fazer toda a viagem em um só ônibus, ela desembarcou em Rosário de la Frontera na manhã seguinte, pois não gostou do clima no ônibus. Com a passagem de ônibus pré-paga enviada pela amiga, Maria chegou a Jujuy 2 dias após partir. A jornada ainda não tinha terminado. Ela nunca chegaria de fato à casa da amiga. Ela tentou fazer com que ele ou a irmã fossem buscá-la na rodoviária, mas ambos estavam ocupados. Naquela tarde, ela ligou de um telefone público para a família em Buenos Aires, pediu dinheiro e disse que não estava bem. Na última vez que falou com eles, ela disse que iria para Salta. Maria chegou a Salta tarde naquela noite. Câmeras de segurança flagraram Maria andando sozinha com a mochila, sem a mala com que embarcou no ônibus. À 1h15 da manhã do dia 7 de julho, Maria foi a um hospital em Salta, dizendo não se sentir bem. Ela não disse o sobrenome e quando o médico chamou, já tinha ido embora. No dia seguinte, Maria enviou e-mails à família pedindo contatos de amigos e parentes. Depois disso, ninguém mais teve notícias dela. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas permitiram reconstruir a cronologia um pouco mais adiante. Maria viajou de carona em caminhões para o sul. De acordo com um dos motoristas, Maria estava quieta e parecia estar em um estado estranho durante a viagem. Ela disse que planejava encontrar alguém na fronteira de Tucumã, mas não há registro do encontro. O último motorista era Héctor Romero. Ele afirmou ter levado ela por 14 quilômetros, deixando-a perto do santuário Defunta Coria, na Rota Nacional 34. Essa foi a última vez que Maria foi vista. Romero disse que havia outros caminhões por perto, mas ninguém mais relatou ter dado carona para ela. Maria foi dada como desaparecida em 8 de julho, após perder contato com a família. O comportamento dela antes do último avistamento foi errático e as buscas começaram imediatamente. Imagens de câmeras confirmaram relatos de motoristas que a viram, mas o depoimento de Romero não foi totalmente comprovado e ele alterou sua versão várias vezes. Em 2024, Romero foi preso, mas o caso contra ele foi arquivado por falta de provas. Mesmo que Maria tenha sido vítima de um crime cometido por alguém que conheceu na estrada, isso não explica seu comportamento estranho anterior. Uma teoria sugere que ela teve uma crise de saúde mental e acabou vagando pelo mato, sem nunca mais ser vista. Investigações extensas trouxeram pistas, mas nenhuma se confirmou. Após 15 anos, a família de Maria ainda não sabe o que aconteceu com ela, nem conseguiu trazê-la de volta. Número 6. David Holland foi dado como desaparecido após não aparecer no trabalho em março de 2022. Imagens de câmeras de segurança encontradas na investigação aumentaram o mistério.
David foi visto pela última vez na noite de 11 de março de 2022. Nascido no país de Gales, ele vivia há anos na Nova Zelândia e havia solicitado residência recentemente. Ele era médico e sua mãe o descrevia como alguém com grande consciência social. Mesmo longe, David seguia em contato com sua mãe. Eles tinham trocado mensagens de texto apenas alguns dias antes de seu desaparecimento. Ele falou sobre aproveitar o fim do verão surfando. Ele também se preocupava com a recente invasão russa à Ucrânia. A mãe dele não sabia que aquelas mensagens seriam as últimas que receberia. David foi visto pela última vez pelos amigos. Ele contou que nadaria em uma praia próxima de sua casa, em Tauranga. Isso era comum, pois David era muito ativo e gostava de atividades ao ar livre. Só notaram seu desaparecimento quando faltou ao trabalho no dia seguinte. A princípio, a polícia trabalhou com a hipótese de que David realmente tinha ido nadar, ou pelo menos tinha essa intenção. Ele era considerado um bom nadador, mas ainda assim podia ter tido problemas na água. Imagens de câmeras de segurança divulgadas um ano depois levantaram novas dúvidas. As imagens das câmeras de segurança, gravadas às 20 horas da noite do desaparecimento de David, mostraram um homem parecido com ele caminhando ao norte, ao lado da passarela de Sandhurst Drive. A polícia não tinha certeza se era David, mas ele vestia itens desaparecidos da casa do médico, como botas de caminhada, calças bege e blusa escura. A polícia exibiu as imagens aprimoradas à mãe de David. Enquanto a polícia era cautelosa, a mãe de David tinha certeza que era seu filho. Não havia razão para David ir nessa direção se só quisesse nadar. David podia ter mudado de ideia e ido caminhar, ou algo mais estranho podia estar acontecendo. A nova pista levou polícia e equipes de resgate a buscarem nas áreas de Matarapiri e Magatapu. A Surf Life Saving NZ, a Guarda Costeira e aproximadamente 148 voluntários também apareceram para procurar por David, mas todos ficaram de mãos vazias. A mãe de David foi diversas vezes à Nova Zelândia em busca de respostas sobre o filho. Em um apelo, ela o descreveu como inteligente, multifacetado, esportivo, carinhoso, bondoso e atencioso. David tem cerca de 1,80 m, porte atlético, cabelo ruivo e olhos castanhos. Qualquer pessoa com informações sobre este caso pode entrar em contato com a polícia online em 105.police.gov.nz e clicar em atualizar relatório ou ligar para 105 com o número de referência 220312/6869. Número 5. Quando Denise Jarvis desapareceu, a polícia e sua família esperavam que ela voltasse logo. Anos se passaram sem nenhum sinal dela e sem pistas sobre o que pode ter acontecido com ela. Denise foi vista pela última vez em 3 de agosto de 2022, perto de sua casa em Bristol, Inglaterra. Após o divórcio recente, ela morava com os pais. Segundo a família, Denise tinha problemas de saúde mental. Eles tentaram conseguir apoio para ela, mas acreditavam que a única maneira disso acontecer era se Denise admitisse que tinha um problema. No dia do desaparecimento, Denise discutiu com o pai sobre isso e decidiu sair. Ela arrumou 5 malas e saiu. Ela disse aos pais que acamparia no Southey Park, ali perto, para esfriar a cabeça. Estava a cerca de 100 metros da casa dos pais dela. Eles se preocuparam, mas esperavam que ela voltasse no dia seguinte. Quando Denise não voltou, seus pais a procuraram e denunciaram seu desaparecimento à polícia. No início, todos esperavam que Denise voltasse logo e não houve investigação séria. Meses depois, sem sinais da mulher desaparecida, a investigação foi intensificada. As buscas no parque encontraram 2 das 5 malas que Denise havia levado com ela. Importante ressaltar que a bolsa de Denise, que continha 3.000 libras em dinheiro, não foi recuperada. Até hoje, as outras 3 malas não foram encontradas. Buscas no rio Avon e outros corpos d'água próximos não encontraram pistas. A polícia visitou vizinhos e coletou imagens de câmeras de segurança locais. Nessa altura, muitos locais já tinham gravado por cima ou apagado as imagens de meses atrás do desaparecimento. Nunca foi encontrada ou divulgada publicamente qualquer imagem de Denise na noite do desaparecimento.
A polícia achou imagens de segurança do dia anterior ao sumiço dela, mostrando o casaco cinza, sem mangas até a coxa, que acreditam ser o que Denise usava ao desaparecer. A polícia esperava que divulgar essas imagens pudesse fazer com que qualquer pessoa que tivesse visto o casaco descartado nos dias após o desaparecimento de Denise se lembrasse. Ela usava vestido azul marinho com flores e sapatos brancos. Após o desaparecimento de Denise, houve possíveis avistamentos, mas nenhum foi confirmado. Em um momento, o pai de Denise acreditou tê-la visto em um ponto de ônibus enquanto passava de carro, mas quando ele deu a volta para conferir, a mulher já havia desaparecido. Não havia câmeras de segurança próximas para verificar. A polícia informou que não houve sinais de vida desde o sumiço de Denise. Ela não tinha telefone ou laptop ao desaparecer e também não deixou rastro digital ou financeiro. A família ainda esperava que ela tivesse saído por vontade própria, apesar disso não ser comum para ela. Eles pediram que, caso ela não quisesse voltar, ao menos deixasse um bilhete avisando que estava bem. Denise é descrita como tendo 1,65 m de altura e corpo esguio, com cabelos loiros longos e olhos azuis. Qualquer pessoa com informações sobre o caso pode entrar em contato pelo 101 citando o número de referência 52221863376 ou usar o portal online da polícia para compartilhar informações. Número 4. Renzo Bullhead, estudante do United Tribes Technical College, desapareceu subitamente enquanto estava em casa nas férias de primavera. Ele deixou pistas sobre o que pode ter ocorrido com ele. Renzo tinha 20 anos na época do seu desaparecimento. Ele era membro da tribo Sioux de Standing Rock e havia crescido em McLaughlin, Dakota do Sul. Após concluir a escola, Renzo ingressou no United Tribes Technical College, na Dakota do Norte, para estudar soldagem. Segundo a família, ele não tinha problemas visíveis na escola ou vida pessoal. Ele foi estudar em Bismarck, mas voltou a McLaughlin nas férias de primavera. A mãe dele afirmou à mídia que Renzo não foi a festas, mas ficou em casa aproveitando a comida caseira e passando tempo com a família. No dia 16 de março, a mãe de Renzo o levou até o dormitório para deixar alguns pertences e depois disso concordou em levá-lo para encontrar alguns amigos que moravam em Mandan. Eram pessoas que ele conhecia a vida toda, mas mesmo assim a mãe de Renzo se preocupava. Eles não eram estudantes como o filho dela e havia receio de que causassem problemas a ele. Ao deixarem Renzo lá, os amigos garantiram à mãe dele que nada perigoso seria feito. Não se sabe ao certo o que fizeram, mas durante a noite, a localização do Snapchat de Renzo ficou presa em uma ponte ferroviária entre Mandan e Bismarck. Ela passaria a noite toda ali, imóvel. Inicialmente, a família de Renzo não notou nada, mas quando ele faltou às aulas, ficou claro que algo havia acontecido. O mapa do Snapchat destacou a ponte ferroviária, câmeras de segurança, registraram imagens de vários ângulos e a polícia analisou mais de 70 horas de gravações. Imagens mostraram Renzo andando sozinho pelos trilhos. Ele olhava o celular e a família achava que ele trocava mensagens com a namorada no Snapchat quando as imagens foram captadas. Essas mensagens do Snapchat foram enviadas à polícia. 20 minutos após Renzo ser visto pela câmera no lado oeste da ponte, algo estranho foi percebido na câmera da hidrovia leste. As imagens eram difíceis de distinguir, mas à distância parecia que algo havia caído na água. A câmera captou um respingo, mas não sua causa. A família de Renzo não acreditava que ele teria entrado na água intencionalmente, mas ele poderia ter caído. A mãe dele não acredita que seja certo que Renzo tenha entrado naquela água. Ela afirmou à mídia que um peixe pode ter causado o respingo. A polícia e voluntários vasculharam as áreas próximas ao rio, inclusive de onde veio o respingo. Uma teoria sugeria que Renzo foi levado para fora do rio e cães farejadores foram levados ao local para tentar seguir algum rastro de cheiro. Também houve buscas subaquáticas. As obras de construção na ponte fizeram com que algumas áreas ficassem interditadas até meses depois do desaparecimento de Renzo e quando finalmente foram vasculhadas, nada foi encontrado. Renzo está desaparecido há mais de um ano, com cabelo preto e olhos castanhos.
Ele foi visto pela última vez com calça de pijama xadrez preta e cinza, moletom preto e jaqueta preta acolchoada. Qualquer pessoa que tenha informações sobre este caso pode enviar uma dica por mensagem de texto para 8474111 ou ligar para 18335660265. Número 3. Em novembro de 2001, Raymond Scott desapareceu sem deixar rastros em circunstâncias incomuns. Mais de 10 anos depois, a polícia divulgou imagens de câmera de segurança de um homem que, segundo a polícia, poderia solucionar o mistério. Raymond foi visto pela última vez em 16 de novembro de 2001. Ele estava fazendo alguns reparos para o irmão dele no bairro de Harrow, em Londres. Ele saiu de casa em sua van Ford Transit branca com a placa D300 e 46 DPR. Essa foi a última vez que viram o homem desaparecido. Raymond deixou esposa, 4 filhos e 2 irmãos. Era raro ele sumir, e a família logo avisou a polícia sobre seu desaparecimento. A investigação inicial da polícia incluiu buscas em lagos próximos e áreas de mata. Segundo a polícia, não havia pistas nessa direção, mas eram locais próximos à casa de Raymond. Logo depois, encontraram a van de Raymond, que adolescentes usaram para um passeio e depois abandonaram. A polícia rapidamente percebeu que os jovens não tinham nada a ver com esse desaparecimento, mas as ações deles atrapalharam o caso. Não era possível saber em que estado a van foi deixada ou se Raymond a levou até onde os adolescentes a acharam. Eles podiam dizer onde a van tinha sido encontrada, no entanto. Eles disseram à polícia que a pegaram na Field End Road, em Eastcote, o que foi confirmado por um agente de trânsito. A polícia suspeitava que ela estava em uma rua de serviço atrás das lojas desde o desaparecimento de Raymond. O destino de Raymond, após sair da casa do irmão, ainda é um mistério. De acordo com parentes, ele talvez estivesse com um serviço de limpeza de jardim marcado na região de Hillington ou Harrow. Ele era autônomo e fazia bicos, dificultando definir sua agenda. Em um apelo por informações, a polícia pediu que qualquer pessoa que pudesse ter contratado Raymond se apresentasse. E meses após seu desaparecimento, a família recebeu uma pista potencial perturbadora no caso. Na manhã de 28 de abril de 2002, alguém ligou de um telefone público para o irmão mais velho de Raymond, que descreveu a ligação como ameaçadora. A pessoa que ligou disse apenas: "Ou te pegaram ou você é o próximo." O telefone público ficava na estação de metrô South Harrow. Essa era uma área coberta por câmeras de segurança. Até agora, buscas nas imagens não mostraram nenhum sinal de Raymond ou uma explicação para o que pode ter acontecido com ele. Nem imagens da van dele foram encontradas. Mas as imagens do metrô foram mais úteis. Imagens tremidas mostraram um homem de jaqueta escura e chapéu subindo escadas até a plataforma e saindo do campo de visão da câmera. A polícia achava que essa pessoa fez a ligação. O irmão de Raymond passou anos pedindo que a polícia divulgasse essas imagens, conseguindo só em 2014. O caso de Raymond foi exibido no Crime Watch com imagens de câmeras de segurança. Nesse ponto, a recompensa por informações que levassem à prisão e condenação de qualquer responsável já havia aumentado para 20 mil libras, e agora a polícia tinha certeza de que havia crime envolvido. Apesar do apelo, o homem segue não identificado e Raymond continua desaparecido. Raymond tinha 1,70 m de altura quando desapareceu e era de porte magro. Ele tinha uma tatuagem com o nome Ray na mão esquerda e usava óculos de armação quadrada. Quem tiver informações pode ligar para o Crime Stoppers no 0800 555 Número 2. Rosemary Harry foi vista pela última vez em 28 de janeiro de 2026. Desde seu desaparecimento, surgiram poucas pistas e família e amigos seguem buscando respostas. Rosemary, mulher indígena, morava em Duncan, Colômbia Britânica, quando desapareceu. Ela estava num processo de reconstruir a própria vida e havia se mudado recentemente para um apartamento com sua melhor amiga. No último dia em que foi vista, sua colega de quarto a deixou no centro de Duncan para encontrar uma assistente social.
Ela sempre participava das reuniões com dedicação, inclusive desta vez. Ela foi à reunião sem nenhum problema e, de acordo com a colega de quarto, iria entrar em contato com ela ao final da reunião para que fosse buscá-la, mas a ligação nunca aconteceu. Rosemary não voltou para casa e amigos e familiares logo notaram que algo estava errado. Rosemary, de 34 anos, postava frequentemente nas redes sociais e enviava vários vídeos diários no TikTok, mas ficou em silêncio desde que desapareceu. Sua ausência era muito incomum. Segundo amigos e familiares, ela era feliz, extrovertida, prestativa e estava bem-humorada quando foi vista pela última vez. Após dias sem contato, os entes queridos de Rosemary perceberam que algo estava errado. Ela foi dada como desaparecida em 4 de fevereiro. Amigos e familiares buscaram por ela e distribuíram panfletos nos locais onde foi vista pela última vez, tentando descobrir o que ocorreu após sair da reunião. A investigação policial realizou entrevistas e acionou equipes locais de busca para encontrar pistas sobre Rosemary. Uma busca ampla, com equipe de resgate em correnteza, ocorreu 2 semanas após seu desaparecimento. A polícia buscou imagens de câmeras de segurança da área. 1 mês após o sumiço, a polícia divulgou imagem de câmera de segurança mostrando a mulher desaparecida. A data e o local da foto não foram divulgados, mas a imagem mostrava a jaqueta que Rosemary supostamente usava ao desaparecer. Infelizmente, parecia que nenhuma das informações coletadas conseguia explicar o que aconteceu com Rosemary depois que ela saiu do compromisso. Amigos e o assistente social de Rosemary disseram que a polícia tinha sua carteira e telefone, mas nunca revelaram como conseguiram. Poucas informações foram recuperadas sobre o desaparecimento, mas família e amigos de Rosemary ainda esperam trazê-la de volta. Ela é descrita como indígena, mede cerca de 1,52 metros de altura e pesa 64 quilos. Ela tem olhos castanhos e cabelo preto, que geralmente é tingido de loiro ou vermelho. E qualquer pessoa com informações sobre o caso pode entrar em contato com a Polícia Montada Real do Canadá de North Cashewon, Duncan, pelo telefone 2507-485522. Número 1. O caso de Connie Royce é um dos mais antigos de desaparecidos, com imagens claras de câmeras de segurança. Connie sumiu em 1990 e imagens dela saindo cambaleando de um bar mostram seu último paradeiro conhecido. Ela saiu com 2 amigas na noite em que desapareceu. Era uma estudante divorciada de 24 anos que vivia com os pais em Madison Heights, Michigan. Após o divórcio, ela teve um breve relacionamento com outro homem, mas terminou após uma briga que envolveu a polícia. No fim de maio, Connie conheceu Greg e eles se deram bem. Eles marcaram de sair na noite de 1º de junho. Quando Connie chegou ao apartamento de Greg, encontrou Brad, amigo dele. Eles decidiram ir ao bar Hayloft e chegaram por volta das 22h. O Hayloft era um dos poucos bares da região que tinha câmeras de segurança. As câmeras cobriam a entrada e a saída do bar e capturaram claramente Connie, Greg e Brad chegando. Eles já tinham bebido antes de chegar e continuaram lá dentro. Ninguém no bar percebeu nada de incomum no grupo. 1 hora após chegar, Greg foi ao banheiro. Connie de repente disse para Brad que precisava sair dali e simplesmente foi embora. Ela carregava seus sapatos de salto alto nas mãos, mas deixou a bolsa para trás. As imagens mostraram Connie saindo do prédio, tropeçando na parede, mas pareceu não se abalar e seguiu até sair do enquadramento. Ela parecia estar sob efeito de álcool naquele momento e tinha tomado pelo menos 4 drinks. Quando Greg voltou, os dois perguntaram a funcionários sobre Connie, que confirmaram sua saída, mas não sabiam para onde ela foi. Os homens pensaram que ela voltaria pela bolsa e esperaram, mas ao fechar o bar à noite, ela não apareceu. Greg voltou ao apartamento e viu o carro de Connie ainda estacionado fora. Ela nunca voltou. Quando Connie não voltou, foi dada como desaparecida às autoridades. Inicialmente, os homens que estiveram com ela seriam suspeitos, mas as imagens mostraram que não estavam com Connie quando ela saiu e só foram embora horas depois. Suspeitava-se que alguém teria colocado algo na bebida de Connie no bar e a atacado ao sair,
mas a polícia não identificou ninguém nas imagens de segurança. O ex-marido e o ex-namorado dela foram investigados, mas ambos tinham álibis. Após o sumiço virar manchete, funcionários de uma pizzaria próxima relataram possível avistamento. Uma mulher com a descrição de Connie foi vista usando o telefone público por volta das 11h15 da noite. O telefone estava num quarteirão do bar. Um carro do fim dos anos 1970 foi visto perto, mas não se sabe se está ligado ao desaparecimento. Também era possível que Connie tivesse se envolvido em algum tipo de acidente. O rio Clinton ficava perto do local onde Connie foi vista pela última vez. Mergulhadores vasculharam águas próximas, mas não encontraram pistas. Após mais de 35 anos, nenhum sinal de Connie foi encontrado. Quando o caso foi reinvestigado como um caso sem solução, todos foram novamente entrevistados, mas não houve novidades. Connie tinha 1,60 m e pesava 54 quilos na época do seu desaparecimento. Ela estava usando um mini vestido preto sem mangas, com saia estampada de flores. Ela tinha uma tatuagem de uma abelha mamangava no pulso e 2 nomes com um coração no ombro direito. Ela tinha um espaço entre os dentes da frente. Informações sobre o caso podem entrar em contato com a divisão de detetives do xerife do condado de Macomb, pelo telefone 586-307-9358. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Unknowns e te vejo no próximo vídeo.